Olá pessoal, tudo bem? Essa é mais uma aula de física básica direcionada para o ensino médio. O nosso tópico de trabalho hoje refere-se ao trabalho da força-peso, né? Parece até redundância, mas não é. Tudo bem? Então o professor Pitt vai apresentar ela hoje. Espero que vocês consigam preencher aquelas lacunas que ficaram em relação à nossa primeira aula, que eu tratei do trabalho da força constante e variável, energia mecânica na segunda. Agora nós vamos praticamente que fechar esse contexto inicial aqui para trabalhar posteriormente com aplicações e situações do dia a dia do tópico, tá bom? Então, o trabalho da força-peso, nós temos algumas definições iniciais. Em física, vimos que o trabalho de uma força qualquer equivale à medida da quantidade de energia transformada ou transferida de um corpo ou sistema, né, para outro, ou a quantidade de energia transformada dentro de um mesmo sistema. Com base nessa definição, nós vamos determinar o valor do trabalho de uma força, da força-peso, em uma situação que nós descreveremos mais à frente aí, ou a seguir, tá bom? Daqui nós temos o site, que nós pegamos algumas palavras ou contextos aqui. Caso tenha interesse, você pode também estar acessando o mesmo, tá bom? Aqui nós temos a nossa figura que representa o trabalho da força-peso. Nós iremos calcular essa força-peso quando o corpo se encontrar a determinada altura do solo. Essa altura será simbolizada por H, a massa dele pelo m minúsculo e a ação gravitacional que ele estará sujeito, ou aceleração da gravidade, nós chamaremos de G, conforme nós veremos mais à frente. A situação mencionada no slide anterior é essa daqui. Então, ó, uma pessoa de massa igual a 75 kg está em queda livre durante o bungee jump. Portanto, está caindo. Durante os primeiros 15 metros da queda, a velocidade de queda da pessoa é igual a 16 metros por segundo, ou seja, 57,6 km por hora. Considere a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Daí nós temos aqui o seguinte, ó, aqui nós temos a nossa figura, que dá uma ilustração melhor para o exercício. Caso você tenha interesse de saber onde ela está nessa página, tudo bem? Então, daí nós vamos começar, primeiramente, verificar o que nós podemos usar nesse salto. Ó, para esse salto do praticante de bungee jump, calcularemos o valor do trabalho da força-peso por meio da energia potencial gravitacional, nesse caso aqui inicial, e energia potencial gravitacional, nesse caso aqui final. Assim teremos, né, essas equações para serem articuladas. Trabalho da força-peso, que é simbolizado aqui por TP, mas ele pode ser simbolizado pelo tau, pelo W. Então nós veremos mais à frente as outras simbologias, até para você ter um conhecimento pleno aí das simbologias de trabalho. Então o trabalho da força-peso é igual ao produto do peso do corpo vezes a altura. Energia potencial gravitacional é o produto da massa vezes a gravidade vezes a altura. Lembrando que o peso de um corpo qualquer, quando você for encontrá-lo, basta você fazer o produto da massa vezes a gravidade. Então, o trabalho da força-peso, saindo desse contexto para esse, ele pode ser representado assim. O peso aqui vai ser massa vezes a gravidade, então o trabalho da força-peso será mgh. As legendas serão o seguinte: o EPG representa energia potencial gravitacional, o m a massa do corpo, o g a aceleração da gravidade, o h a altura e o t, que nesse caso é simbolizado pelo TP, é o trabalho da força-peso, tá bom? Da nossa resposta desse exercício do bungee jump seria o seguinte: aqui nós estaremos usando a equivalência da variação de energia potencial gravitacional, que diminui com a queda daí, e com a energia cinética, que aumenta com a queda. Então, nós faremos aqui uma diferença da energia potencial gravitacional inicial menos a energia potencial gravitacional final. A massa e a gravidade para ambas as equações são iguais. A única coisa que vai variar aqui é a altura. A altura inicial é maior do que a altura final, que é menor, porque já que o corpo está se aproximando do solo. 75 vezes 10 dá 750. Como será iguais em ambos, eu vou colocar em evidência e colocar a diferença de altura entre parênteses. Só que essa diferença de altura, conforme o nosso enunciado falou, é de 15 metros. Você multiplicando aqui, vai dar 11.250 joules do trabalho da força-peso. Lembrando que o trabalho da força-peso aqui é simbolizado pela outra simbologia que eu te falei, que é o tau, tá bom? Então, essa aqui é a segunda simbologia. Então, assim, o que nós conseguimos constatar ali?
O sinal positivo do trabalho significa que o esportista ganha energia cinética com o trabalho da força-peso, pois a distância entre ele e a Terra diminui, isto é, a sua energia potencial gravitacional diminui. Porque à medida que ele ganha altura, ele aumenta a sua energia potencial gravitacional. À medida que ele perde altura, ele perde energia potencial gravitacional. Nós podemos até retornar aqui na nossa equação, que nem aqui, ó. Energia potencial gravitacional depende da massa e da gravidade e da altura. Como a massa não muda, a gravidade não muda, vai ficar vinculada à altura. Menor altura, menor energia potencial gravitacional. Maior altura, maior energia potencial gravitacional. À medida que ele perde a altura, ele perde ou converte, né, já que aqui nós usamos o princípio de Lavoisier, né, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, essa energia vai sendo convertida em energia cinética, tá bom? Voltando lá à nossa situação, então o que nós temos aqui? A unidade de medida de trabalho no Sistema Internacional de Unidades, que é o ECI, é o Joule, que é simbolizado pela letra J, uma vez que ele pode ser calculado pela diferença de energias, isso aqui é importante. Então, quando um objeto qualquer está sujeito somente à ação da força gravitacional, o trabalho dessa força é a medida da transformação da energia potencial em cinética, tá bom? Daí que nós temos o cálculozinho, né? O trabalho da força-peso ele foi calculado pela diferença entre a energia potencial gravitacional inicial menos a energia potencial gravitacional final. Como a variação da energia cinética de um objeto que cai corresponde à diminuição da energia potencial gravitacional, podemos calcular esse trabalho, conforme eu já havia falado, por essa diferença de energia. Aqui nós temos o exemplo 2, né? O exemplo 2 trata mais de conceito. O trabalho da força-peso dependerá da massa do corpo, da altura que ele está e da gravidade. Como esses corpos aqui, conforme nós veremos anunciado no exercício, todos eles têm a mesma massa, estão na mesma altura e estão sujeitos à mesma aceleração da gravidade, o que nós temos aqui? Ó? Então, os corpos são idênticos em massa, deslocam-se da referência à mesma altura em relação ao solo, só que o corpo A está caindo livremente, o corpo B está deslizando sobre um tobogã e o corpo C sobre uma rampa, tudo bem? Só que nesse caso aqui, ó, outra simbologia do trabalho, o dado. O trabalho, ao trabalho realizado pela força-peso nos corpos, pode-se afirmar aqui. Quem que tem um trabalho maior aqui? Você acha que é esse aqui que tem essa trajetória, esse aqui ou esse aqui? Nesse caso aqui, normalmente as pessoas tendem a pensar que é esse aqui que vai ter um trabalho maior, esse aqui é um trabalho mediano, esse aqui terá um trabalho menor. Não. A nossa equação é o seguinte, ela é o produto da massa vezes a gravidade vezes a altura. A massa deles são iguais. A gravidade local são iguais para todos, né? E a altura que eles foram soltos também são iguais. Então, nesse caso aqui, o trabalho realizado pela força-peso em qualquer um deles, para você encontrar, terá o mesmo valor. Então, nesse caso aqui, o gabarito dessa questão seria a alternativa D, tá bom? Nós temos um exemplo mais simples aqui. Nós temos um bloco de massa 2 kg. Ele é tirado do solo e colocado a uma altura de 5 metros. Ele pede para você determinar o trabalho da força-peso. Aqui nós temos a figura, tudo bem? Então, como que nós iremos trabalhar aqui? Então, vamos à resposta do exercício. Ó. Nesse caso aqui, nós temos a gravidade local, que é 10, a massa, que é 2 kg, a altura que ele está sendo elevado é 5 metros, tá bom? Então, nós teremos trabalho da força-peso igual ao produto da massa vezes a gravidade vezes a altura, onde a massa, nesse caso aqui, valerá 2, a gravidade 10 e a altura 5. Basta você multiplicar, você terá o trabalho da força-peso para elevar esse corpo em 100 joules. Pessoal, por hoje é só. Até a próxima. Valeu!